igual, certo? Não, não é bem assim. Principalmente quando falamos do comportamento delas. E quando se trata de autismo, as diferenças são ainda mais evidentes. O Arthur, a primeira coisa que eu vejo nele é uma criança super carinhosa, super carinhosa. Ele desmistifica um pouco esse mito que tem que o autista não conversa, não interage, não se socializa. Nicolas Brito Salles, que sou eu, no caso, é um rapaz com autismo que é palestrante, escritor e fotógrafo e que viaja o Brasil falando um pouco da sua experiência de vida para servir de exemplos para professores, pais e outros profissionais na área de saúde. O Rodrigo, quando descobrimos, ele tinha mesmo esse olhar de disperso. Hoje ele ainda tem essa dificuldade de rastreio visual. Ele é feliz, ele acorda feliz, ele é muito ativo, brinca o tempo todo, dorme super bem, come super bem. Então é uma alegria muito imensa essas questões. Ele era tímido demais, ele desenvolveu uma linguagem própria, ele só começou a falar de maneira que as pessoas entendessem a partir dos 7 anos. Até os 7 anos era só eu que entendia o que ele falava. A principal característica, a mais evidente para mim sempre foi a fala, a questão da comunicação, porque até 5 anos ele não falava nada. Então, para mim, o mais evidente sempre foi a fala. Ter autismo é ter um universo dentro de si. E o meu universo sempre vai ser diferente do que o universo das outras pessoas. Para começar a entender o que é autismo, a primeira coisa é saber que não é uma doença. O nome oficial já mostra a forma correta que devemos nos referir: transtorno espectro autista. Uma definição clara hoje são as alterações de comunicação e interação social, que são os sintomas, e os comportamentos restritos e repetitivos. Não existe uma causa comprovada do autismo, mas de acordo com estudos americanos, existem mais de 1000 genes diferentes envolvidos nos casos de autismo, o que abre uma infinidade de possibilidades de combinações genéticas. A genética do autismo ela é uma genética muito peculiar, né? É uma genética aditiva, né? Onde as variações, né, as combinações, as alterações, elas podem ser herdadas ou não. Então a gente pode ter ali do pai, da mãe, né, herdada. Você pode ter recebido variantes da sua mãe ou do seu pai, como pode ter alterações genéticas que nós chamamos do tipo de novo. Então alterações que acontecem de forma nós dizemos espontânea, porque nós não sabemos por que aconteceu. Os primeiros sinais do autismo podem aparecer logo nos primeiros meses de vida, mas ficam mais evidentes após os 3 anos de idade. E como tudo no autismo não é regra, cada pai vê as características dos filhos em diferentes períodos. Quando 1 ano e 3 meses mais ou menos, eu percebi que ele parou de falar, ele parou de pedir as coisas, ele parou de focar. Ele me usava como ferramenta para conseguir alguma coisa que antes ele não fazia. No começo você não percebe. Quando vai chegando uns 2 anos que você espera alguma coisa dele, que ele ande, que ele fale, aí você começa a perceber que ele está um pouco atrasado. Então foi assim que aconteceu. Quando o Nicolas tinha mais ou menos uns 10 meses, 11 meses, ela começou a levantar a bola que de repente tinha alguma coisa que estava diferente. Ele tinha um comportamento diferente das outras crianças que ela tinha como experiência na vida dela. Então ele era muito quieto, ele não interagia. O diagnóstico dele foi precoce com 2 anos e meio, mas porém eu descobri com uns 2 anos e meio exato. Mas a minha mãe, ela já tinha descoberto há 1 ano atrás. Eu trabalhava como vendedora, meu marido como frentista, então era muita correria. Então ele ficava muito com a minha mãe e com a minha irmã pra gente trabalhar e eu fazia faculdade. Então eu nunca parei para ver o desenvolvimento do meu filho, para analisar ele. Então foi através da minha mãe. Os primeiros sintomas que a gente começou a perceber que ele era um pouquinho diferente, ele tinha
por volta de 2, 3 anos. Ele tinha algumas manias, ele era muito sistemático, então assim, os carrinhos no quarto dele eram todos na mesma posição. Desde 1 ano e meio eu percebia que ele não tinha uma fala adequada para a idade dele. Então eu percebi que tinha alguma coisa errada com relação à fala. Com 2 aninhos ele entrou na escola, e a escola que foi uma das primeiras a perceber que tinha outras características além da fala que eu não percebia em casa. Não existe uma única forma de diagnosticar o autismo. O transtorno pode se manifestar em diferentes graus. São 3 níveis principais. No nível grave, onde a criança tem muita, chega a ser não verbal, né? Muitas delas não fala, não vocaliza e também não tem gestos, né? Não consegue gesticular. E as intervenções com essas pessoas com um quadro mais grave precisa ser muito intensiva. Já no moderado, a intenção de comunicação é um pouco mais clara. São aquelas crianças que têm dificuldade de comunicação e interação, mas já pode apresentar algum sinal de intenção de comunicar, principalmente quando quer alguma coisa. No nível leve, os sintomas podem ficar mais amenos, mas isso não significa que o tratamento seja mais fácil. No autismo leve, a gente costuma ser um grande desafio terapêutico porque eles são muito centrados neles mesmos, mas eles gostam também da interação e eles querem essa interação. Só que, no entanto, eles não têm muitas habilidades sociais. Enquanto no autismo grave não tem muita percepção do ambiente, no leve tem total percepção do ambiente. Então eles sofrem 2 vezes mais, porque eles conseguem perceber tudo, têm ciência das dificuldades deles, e aí eles também não sabem muito bem como superar. Parece simples, né? Mas não é. O autismo é tão difícil de ser diagnosticado que entre os 3 principais níveis existem outras inúmeras variações. Eu explico. É como se numa escala entre branco, cinza e preto tivesse outras várias combinações de cores. No autismo funciona da mesma forma. Você pega um tom de preto e aí até chegar no branco, foi desbotando, mudando, até chegar no branco. Aí mudou totalmente para outra cor, né? Você pega um azul, a mesma coisa, tá um azul mais forte, você vai desbotando até chegar lá no azul bem clarinho, por exemplo. Então, é muito didático e fica mais fácil de se entender quando se fala do espectro, seria essas variações, né? Você pega um autista com aquele azul mais forte, seria o autista mais grave. Aí você conhece outras crianças que vai passando por moderado, você chega num azul um tom mais ameno. Aí você chega a criança com nível leve, tá lá um azul bem clarinho, né? Não quer dizer que não tem o autismo presente. Tem, mas só que não tá tão impactado na vida daquela criança. Por causa das inúmeras variações, a grande dificuldade é identificar o transtorno. E por isso muitos pais recebem vários diagnósticos antes de chegar no autismo. Primeiramente, a gente começou fazendo uma pesquisa através com neurologistas, né? Porque a gente precisava saber se era alguma coisa mais complexa. Então, nós passamos, no total, 8 neurologistas. Depois nós fomos para os psiquiatras, psicólogos. E eu procurei muitos médicos, foram assim, muitos, procurando diagnóstico. E os médicos falavam assim, ai mãe, batia na minha costas, mãe, você é exagerada, mãe. Depois que foi conseguir mesmo fechar um diagnóstico dele, foi quando eu paguei um especialista muito caro em São Paulo. Acho que foi R$600 a consulta, naquela época, que eu paguei, que um médico conseguiu fechar o diagnóstico dele. A gente foi levando essas questões para a pediatra na época, né? E a pediatra dizia, não, vocês são pais de primeira viagem e tal, não é assim que funciona. Vão tocando aí com ele, daqui a pouco ele vai desenvolver, isso daí é normal. Algumas crianças demoram um pouquinho mais para isso, demoram mais para aquilo. Então, basicamente, a gente ouvia isso da maioria dos médicos. Só que aí o Nicolas foi crescendo, e aí num determinado momento a gente notou que realmente os próprios médicos tiveram que voltar atrás, porque você compara teu filho com o filho do vizinho, com outra criança que está dentro da família. E aí a gente teve essa questão de chegar no apontamento do diagnóstico, porque o laudo mesmo a gente só foi pegar do Nicolas quando ele tinha 5 anos e meio. Na verdade foram 14 anos, né, buscando uma resposta. E muitas vezes eu ouvi ao longo desse tempo todo de várias pessoas próximas
Ah, você tá ficando louca, o Breno não tem nada, mas eu sabia que ele tinha comportamentos que não eram comuns. Os primeiros profissionais que eu levei e os questionamentos que eu sempre fiz para pediatra, ela sempre me dizia que eu era louca, né? Que não tinha nada daquilo, que ele era menino e menino fala com mais tarde, então que ele iria falar. E que aquilo não tinha nenhum sentido, aquilo que eu falava. Mas dentro de mim eu sempre soube que tinha algo de errado. Eu não sabia o que, mas eu sempre soube. Passei por uma equipe multidisciplinar, onde tinha TO, fono, psicóloga, e a neuro, e aí eles fecharam o diagnóstico de autismo, mas isso ele já tinha 3 anos e meio. Eu perdi aí 1 ano e meio de muito importante. Que ele poderia estar tendo uma intervenção precoce. Mas com todas essas variações e dificuldades, como identificar o autismo? Existem caminhos, como a interação social e a dificuldade na comunicação. Às vezes o autismo parece com muitos outros transtornos. Parece com o TDAH, que a criança fica mais distraída, parece com uma criança que tem um transtorno de linguagem, né, que ela não se comunica porque de fato ela não sabe. Só que a grande diferença é que a gente pensa assim, a criança com um transtorno de linguagem, ela não vai ter dificuldade de interação por rejeitar a interação, ela não gosta da interação, não vai ser por aí. Ela vai ter dificuldade, logo ela não vai querer interagir por conta da alteração de comunicação. Já no autismo está alterado as duas coisas, né? Se eu tenho dificuldade na comunicação, porque eu não tenho interesse, eu não consigo entender muito bem esse outro, né? Tem grupos de crianças que não têm interesse, de fato, na interação social e na comunicação, e tem outro grupo que até tem, mas eles têm muita dificuldade de entender esses gestos, esses sinais visuais que a gente faz, né? E aí fica muito difícil para eles interpretarem e logo eles se recuam. Depois de anos de angústia, chega o momento do diagnóstico final. Aí muitos pais passam por mais um momento difícil, a aceitação. A gente fala na nossa comunidade assim que é um luto, né? Porque é uma perda muito grande, né? Porque você idealiza o filho de uma forma que você imagina que ele vai crescer, vai fazer a escola, a faculdade, vai casar, né? Vai ter filhos, vai ter toda uma vida. E você vê que começa a ter vários impedimentos para isso, né? E aquilo vai morrendo dentro de você, né? Você vai vendo que aquilo lá não vai poder ser realizado. Só que depois, no futuro, com todas as terapias, a gente vai conseguindo resgatar alguma coisa. Aquilo foi muito difícil para mim, porque eu não conseguia acreditar que Deus tinha me dado um filho com autismo. Para mim era um castigo, na verdade. Eu achava que era um castigo. Eu lembro que a neuropsicóloga e a neuropediatra, né, elas me perguntaram, mãe, e aí, o que você sente diante desse diagnóstico? Aí eu falei, bom, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo, né? Fico feliz porque finalmente eu tenho uma resposta, né? E a vida toda eu ouvi que eu era louca, que o meu filho não tinha nada, que eu estava procurando pelo em ovo. Mas ao mesmo tempo eu fiquei triste porque eu sei de todas as limitações que ele vai ter, né? No meu caso, por mais que a gente já estivesse ventilando, eu já estivesse respirando, receber o diagnóstico, mesmo assim ainda foi muito duro. E aí eu acabei passando por um período ainda de luto em relação a essa questão de aceitação. O primeiro impacto sempre é muito difícil, né? Eu acho que eu fiquei 1 ano da minha vida inteira chorando com relação ao diagnóstico dele. Eu me perguntei várias vezes por que comigo, né? Mas depois eu percebi que aquele luto fazia parte também do meu entendimento de tudo aquilo. O filho que eu idealizei, eu não tinha mais. Aquele filho que eu imaginava que ia estudar em escola X, fazer tal e tal coisa, aquele filho não existia mais. Então eu entendi que eu tinha que criar outras expectativas e que eu estava ganhando um filho diferente a partir daquele momento. É muito dolorido saber que você tinha todo um projeto para o seu filho e de repente as coisas mudaram, e mudaram repentinamente. Muitos pais me relatam, né, na anamnese, no momento da anamnese, antes da criança começar o tratamento aqui, que no momento que elas receberam o diagnóstico é como se o chão saísse dos pés. Elas ficaram sem rumo. E uma dor muito profunda. Então, o primeiro momento, né, muitas vezes o pai entra em negação, que não quer aceitar, não é isso, deve ser errado esse diagnóstico, vamos procurar outra opinião.
e a criança começa a mostrar as características e começa a ficar mais evidente. E o segundo momento desse diagnóstico é quando, primeiro a negação, depois vem um luto, a dor, de saber que o que eu vou fazer. Na casa do Rodrigo, os pais viveram sentimentos opostos com a descoberta do autismo do filho. No momento que eu descobri com meu marido, lógico, no mesmo momento já respiramos para poder cuidar dele, não podemos parar. Não teve como os outros pais essa questão de rejeição, de luto, de se esconder, né, ou de se omitir, não querer aceitar. Apesar deles terem hiperfoco, a interação social acaba sendo uma barreira. Ele não consegue fazer amigos, porque ele não sabe dividir. Por exemplo, aquele brinquedo é dele, ele não sabe dividir aquele brinquedo. Eu ensinei, por exemplo, se a gente está num lugar onde tem um pula-pula, por exemplo, ele sabe que tem a vez dele, mas ele não sabe, por exemplo, convidar um amigo, bater um papo. O autismo ainda é um desafio, isso porque o diagnóstico é diferente para cada pessoa, assim como os sintomas, e por isso o tratamento deve ser individual. Quando a gente atende uma pessoa com autismo, a gente encontra uma pessoa, é aquela pessoa, né? Quando você vai encontrar outra, é outro totalmente diferente. O que muito nas intervenções clínicas que nós fazemos é mapear aquela criança, né? Tem protocolos para isso, a gente mapeia as habilidades e os comportamentos daquela criança, como que o autismo se apresenta naquela criança e a partir daí a gente monta um plano de intervenção individualizado. Qualquer mudança na rotina de um autista pode atrapalhar seu tratamento e causar uma crise. Até coisas simples do dia a dia, como andar em uma reta e de repente desviar. Isso sempre acontecia com o Lucas. A mãe dele conta que uma vez não buscou a outra filha na escola e isso foi o suficiente para que ele tivesse uma crise. E um dia a Thalita não teve aula. Eu passei direto pela escola. Quando eu passei direto pela escola dela, ele entrou em crise, porque nós não pegamos ela. Eu falei, não, a Thalita não teve aula. A Thalita não teve aula, chegou em casa, ele viu a Thalita lá. A Thalita não estava na escola, nós não esquecemos ela. Só que ele entrou em crise e a crise foi o dia inteiro de choro, mesmo vendo a Thalita dentro de casa. O tratamento do autismo é feito durante toda a vida. Por isso, em cada fase, as dificuldades podem ser diferentes. O Nicolas, ele é um autista clássico, né? E ele tinha um baixo desenvolvimento numa série de áreas. A comunicação dele era muito precária. Ele foi muito pouco verbal logo no início, com 1 ano e meio, 2 anos. Depois ele parou de falar por completo, não emitia mais nenhum tipo de palavra. Às vezes ele chorava durante horas, às vezes ele ria durante horas. E foi um período de bastante angústia para a gente. E mesmo ele nessa condição, minha esposa, uma super guerreira, não parava de incentivar ele a todos os momentos, todos os dias. Às vezes eu me questionava, né? Pô, mas será que isso tá dando certo, né? O que você tá fazendo? Às vezes ela chegava e contava o dia dela todo pro Nicolas e ficava falando e ele olhando pro outro lado, ficava olhando aquilo e falava, meu Deus do céu, como pode, né? Aí até questionava, né? Eu nunca fui uma pessoa de deixar, de não incentivar, né? As pessoas falam, pô, não faz isso, tá? Mas às vezes eu perguntava pra ela, pô, mas você acha que isso tá dando certo? Eu falava, amor, eu não sei, mas eu não posso deixar, é a maneira que eu tenho de interagir com ele e de acreditar que de alguma maneira ele está recebendo isso. Não é só a vida da pessoa diagnosticada com autismo que muda. Todos que estão em sua volta também. Tive que parar de estudar também, que eu tinha planos para o futuro, mas principalmente foi porque tive que parar de trabalhar e me senti assim, por mais que você tenha família, as pessoas não entendem o que você passa. Por causa dessa falta de apoio, até mesmo dentro de casa e ainda mais na sociedade, muitos pais se sentem perdidos. A Cláudia, mãe do Lucas, também passou por esse momento. Não tinha muitos recursos ainda, né? 20 anos atrás não existia nada praticamente. E as terapias que eu tinha, eu dava terapia, né, pelo convênio para o meu filho, né? Psicóloga, fono,
mas não funcionava, porque não era uma coisa específica, especializada, né, em autismo. Depois de muito procurar, ela conseguiu o apoio de uma especialista estrangeira e começou a usar um método chamado ABA, uma análise do comportamento aplicada. Foi assim, uma semana que ela conseguiu, com a técnica dela, observando o Lucas, vendo as possibilidades que ele tinha, que ela conseguiu arrancar a fala dele em uma semana. E a partir dali, ela vinha de 6 em 6 meses na minha casa e ela me passava um cronograma para eu aplicar, baseada nessa ciência ABA, com o meu filho dentro de casa. Toda essa ajuda mudou a vida do Lucas. E a partir disso, a Cláudia decidiu ajudar outras pessoas. Ela criou uma ONG para autistas na cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo. Aqui os pais e os autistas têm todo o apoio psicológico e pedagógico. Tudo faz parte do tratamento das crianças e também das famílias. Então a gente trabalha a parte comportamental aqui e a parte de alfabetização. Também a gente trabalha baseado nessa ciência ABA. Com esse método. Existem outros métodos, né? No Brasil existe outro TIT, tem vários outros, né, somais que o pessoal aplica bastante, mas a gente fica mais focado na ciência ABA mesmo, que é esse que para mim foi o que mais ajudou meu filho a sair dentro de um espectro de autismo de médio para severo para hoje, que você olha para ele e acha que é mais leve, né? Se a rotina em casa e das terapias já são puxadas, a luta para a inclusão dessas crianças na sociedade é ainda mais difícil. Uma delas é o acesso à educação. A mãe do Arthur batalhou muito para garantir o ensino regular para o filho. Ele estudou praticamente a vida inteira dele na escola particular. Só que chegou num ponto que a gente percebeu que o custo que a gente estava tendo e o benefício que a gente estava tendo não estava compensando. Para ele ser alfabetizado, eu contratei uma pedagoga particular que me indicaram, excelente, que ela só alfabetiza crianças especiais e ela dentro de casa, 2 vezes por semana, ela alfabetizou meu filho em 5 meses. Coisa que a escola não se interessou ou não soube fazer. As dificuldades foram tantas que até bullying o Arthur sofreu dentro da sala de aula. Por isso, a Patrícia teve que tirar o Arthur da escola no meio do ano letivo. Já era difícil porque constantemente eu tinha que lidar com esse tipo de coisa, né? Discriminação, preconceito, era muito forte, né? Porque a inclusão é uma palavra muito bonitinha, mas ela de fato não acontece. Hoje o Arthur tem 13 anos e está no ensino fundamental. E as dificuldades do momento é fazer com que ele se acostume com vários professores e principalmente com a falta de didática deles com as crianças especiais. E os professores, a maioria não tem um apoio, não tem uma formação, não tem... Você encontra de tudo, você encontra professores interessados, mas que não têm apoio, você encontra professores que têm interesse, mas não sabem o que fazer, não sabe como elaborar, não sabe como fazer um diagnóstico daquela criança. Você encontra professores que não têm interesse, que não querem fazer, que acham que não devem, que criança deve estar em escola, que crianças como meu filho deve estar em escola especial, porque os direitos são os mesmos, a educação é para todos, né? A Constituição diz isso. Meu filho tem tanto direito quanto qualquer outro que está ali. Mas não é bem isso que acontece. O número de crianças com autismo na rede pública no Brasil só diminui. O número caiu de 4.350 em 2011 para 3.410 em 2017. São quase 1.000 crianças a menos em 6 anos. E mais, de acordo com uma pesquisa da Universidade de São Paulo, a USP, 48% dos autistas de 4 a 17 anos não estão na sala de aula. A evasão escolar das crianças sem o transtorno chega a 7%, 41% a menos do que as crianças com autismo. E tem muitas crianças que não conseguem sequer entrar na sala de aula pelo excesso de barulho. E não existe nenhuma adaptação para isso. Como que eu posso fazer essa criança? Para ajudar essa criança a entrar? Quais são as estratégias que eu posso usar? E hoje na escola não se tem nem adaptação curricular para crianças com autismo, que se dirá a adaptação dos ambientes. Então é bem complicado. Com o Breno, as dificuldades na escola estavam além da sala de aula. A primeira professora que ele conseguiu falar foi... Ele estava com 7 anos, que foi no pré, 6 anos, desculpa. Ele estava com 6 anos e assim, ele passou 5 anos com 5 professores diferentes
e ele não conseguia falar com elas, e elas sempre me relatavam que elas falavam com ele, ele entendia o que elas falavam e ele só respondia com sorrisos. E ele sempre foi de muito poucos amigos, ele tinha poucos amigos. E eu falava assim, Breno, você não brincou com seus amigos? Não, eu fiquei sentado, fiquei sozinho. Mas por quê? Seus amigos não gostam de você? Não, mãe, eles até me chamam, mas eu prefiro ficar quietinho, prefiro ficar sentado. Vencidas as barreiras do ensino fundamental e médio, chega a hora da faculdade. Aí as dificuldades são as mesmas. Dos 8 milhões de pessoas matriculadas em universidades brasileiras, apenas 500 têm autismo. Esse número representa 0,006% do total. Quando faltava meses para se formar, a Nath foi obrigada a parar um curso profissionalizante por falta de adaptação e inclusão para ela em sala de aula. A escola, para mim, nunca foi inclusiva, né? Eu tive que deixar o curso técnico, faltando só a parte de fechar 2 matérias e mais o estágio para me formar. Eu tive que deixar porque a escola não pôde fazer uma prova adaptada para mim. Eu tinha que alcançar o mesmo que os outros alunos. A escola não viu que eu era diferente, que eu tinha uma dificuldade, que eu tinha uma necessidade. A escola, ela não é inclusiva, na verdade, né? Ela tenta, muitas vezes, né, fazer com que o autista seja participativo ali naquela escola, ou esteja até ali mesmo, mas ela não consegue trabalhar a habilidade daquele autista. Não existe inclusão, é uma utopia, mas enquanto eu tiver com vida, eu vou lutar por essa inclusão, porque eu não faço parte da sociedade porque eu quero ser incluída. Eu preciso ser incluída porque eu sou parte da sociedade, eu sou sociedade, mesmo com todas as diferenças. A gente tem uma lei de inclusão escolar, que é uma lei forte. A gente tem uma lei de proteção do deficiente, que é uma lei forte. Mas quando eu digo forte, é uma lei de muito impacto, mas ainda de pouca... ainda não está tão trabalhada a ponto de permitir a criação de sistemas e de processos. Então, a legislação obriga a pessoa com autismo a estar na escola, a ser atendida pela escola, mas ainda não está muito claro de que forma isso vai acontecer, como ela vai ser educada, o que é de fato a inclusão, o que vai ser o resultado disso. Os pais também têm papel fundamental na educação dos filhos. No caso do Nicolas, ele só conseguiu frequentar a escola por causa da luta dos pais. A gente encontrou uma escola que disse assim, olha, eu não sei o que fazer. A gente não sabe o que fazer na inclusão, mas as portas estão abertas. Se vocês quiserem vir aqui ajudar, a gente vai aceitar a ajuda de vocês. Então a gente fez uma coisa a 4 mãos. A gente levou o Nicolas para dentro da escola e disse assim, né, para os profissionais, olha, a gente não vai olhar o que o Nicolas não consegue fazer, porque isso já está claro para a gente. A gente vai olhar o que ele consegue fazer, o que ele tem de potencial, e a gente vai trabalhar isso. A Thalita é outra mãe dedicada em garantir a educação do filho. Ela é professora e por isso sabe bem a importância da inclusão em sala de aula. Ou faz a inclusão ou vai ficar para trás, né? Ou corre o risco da escola fechar mesmo, porque esse é o futuro. A inclusão não é só o benefício para a escola, para as próprias crianças que estão na escola. A inclusão do Rodrigo na escola é muito importante por essa socialização. As crianças têm muito respeito, as crianças entendem as características dele, o que pode, o que não pode, esse respeito, esse amor também, que eles amam muito ele também, esse carinho, não tem preço, é muito importante. Depois de enfrentar todas as dificuldades de inclusão para estudar, o autista precisa se preparar para mais uma batalha: entrar no mercado de trabalho. É muito difícil, o mercado de trabalho não está aberto, mesmo em cotas, né? Para as pessoas com autismo. O que a gente vê muito é pessoas com autismo inteligentíssimas, capacitadas, muitas vezes inteligentes em programar computadores dentro de casa sem fazer nada, porque não existe mercado de trabalho. Na contramão desse mercado de trabalho tão fechado para os autistas, o Breno, que tem o transtorno, conseguiu um emprego em um empório de produtos naturais na cidade onde mora, no interior de São Paulo. Eu queria ganhar meu dinheiro para
comprar as coisas que eu queria, coisas básicas, mas mais para isso mesmo, sim, e porque eu queria mesmo trabalhar. Mas o Breno realmente é exceção, já que a maioria dos autistas não estão no mercado de trabalho. De acordo com a ONU, 80% dos adultos autistas estão desempregados atualmente. Para qualquer outra pessoa, pode parecer simples trabalhar. Mas para um autista, as dificuldades são grandes e principalmente quando o assunto é a interação com outras pessoas. Eu tive um pouco de vergonha no começo, mas depois de um tempo de treino, assim, de atendimento, eu consegui falar melhor, assim, e hoje eu consigo ficar bem melhor do que no começo. E isso só foi possível graças a Maressa, que é dona da loja e tia do Breno. Mas ela garante que aqui ele é tratado como qualquer outro funcionário. Ele pediu para vir trabalhar com a gente e eu achei isso sensacional, porque independente de ser da família ou não, aqui ele é um funcionário, né? A gente cobra dele uma postura, o horário, a gente tenta pegar no pé dele por causa de horário, como se fosse, né, deixando o parentesco de lado. Mas a falta de inclusão não está só na educação ou no mercado de trabalho, e sim por todos os lados. Meu filho ele não é convidado para as festas de aniversário. Não chega convite de aniversário em casa, né? A não ser da família. Família chega. Para os especialistas, as políticas públicas podem mudar essa realidade. Na Câmara dos Deputados, o tema faz parte da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Mas ainda falta muito incentivo do governo para promover a inclusão dos autistas. Nós não temos no Brasil um censo ainda que mostre a quantidade de autistas que nós temos. Porque se tiver um censo e mostrar o número de pessoas com autismo que nós temos no Brasil, obrigatoriamente o governo vai ter que fazer políticas públicas que favoreçam essa população, tanto na inclusão escolar, no mercado de trabalho, que facilitem a vida. Eles não carregam no olhar, no andar e no corpo marcas ou sinais que possuem algo diferente. E é por não apresentarem sinais visíveis, como em outros transtornos, que os autistas enfrentam muitos preconceitos. Uma em cada 100 pessoas tem autismo no mundo inteiro. Isso representa uma população de 71 milhões de pessoas. Só que no Brasil o número chega a 2 milhões. Eu tenho certeza que você não deve conhecer muitos autistas adultos. Isso porque não é que eles não existam, e sim porque eles estão escondidos da sociedade ou que diagnóstico antigamente não era feito. A gente não vê adultos provavelmente porque eles não foram diagnosticados ou foram diagnosticados com outro quadro. Então, você pode ter pessoas que hoje em dia têm diagnóstico de esquizofrenia ou de outros quadros psiquiátricos ou de transtornos de desenvolvimento. Então, tem alguns estudos que mostram que no aumento de diagnósticos de autismo diminuiu muito outros diagnósticos, tá? Então, a primeira é essa, uma mudança no tipo de diagnóstico que está sendo dado. Outro é o autismo leve, por exemplo, o cara que tem uma super habilidade para isso, para aquilo, que é um cara estranho, não era diagnosticado. Na minha época, ele era o estranho da turma, né? Então, eu recebo muitas famílias cujo o pai ou a mãe claramente são portadores do TEA, entendeu? Claramente, sem dúvida nenhuma, mas não tem diagnóstico. A Nath é uma das poucas adultas diagnosticadas com autismo no Brasil. Ela descobriu o autismo no ano passado, quando tinha 30 anos. Ela nunca fez tratamento e, por isso, os sintomas estão presentes de forma intensa na vida dela. A sensibilidade sensorial, né? Tudo me afeta, luz, cores muito fortes, cheiros muito fortes, a socialização, né? Que para mim é muito desgastante. Eu não tenho muito amigos e quando eu consigo fazer amigos também não consigo manter, por causa que precisa da socialização. Uma mente muito literal, então se as pessoas falarem figuras de linguagem ou não forem muito objetivas, eu não vou conseguir entender. Mas como é de uma família muito simples, seus pais nunca procuraram saber o que ela tinha. Ao contrário de outros autistas que os pais vão na internet pesquisar e vão em busca o que tem de errado com meu filho, a minha realidade é totalmente diferente. Aí eu passei a adolescência toda em depressão, síndrome do pânico, compulsão
E as coisas foram evoluindo ao ponto de quando eu cheguei aos 21 anos, que eu comecei a ter crises, que até então eu não tinha crises. E eu comecei a ter crises e foi aí que a minha família percebeu que eu precisava de ajuda. Foi aí que nós começamos a buscar ajuda. E o meu primeiro diagnóstico que veio aos 21 anos foi de depressão, depois de bipolaridade. E eu fiquei 10 anos em tratamento com a bipolaridade, mas também eu não consegui evoluir. Depois de um término de relacionamento que eu percebi o quanto que eu era diferente das outras pessoas. E aí eu estava determinada em descobrir o que era esse diferente. E foi aí que veio, aos 31 anos de idade, o diagnóstico de Asperger. Agora, sabendo o que ela tinha, ela começou um tratamento, certo? Errado. A Nath explica. Não existe tratamento para adultos. Quando eu comecei a procurar a ajuda, e aí só fala sobre criança, tratamento para criança, aba para criança, criança. E eu comecei a entender o que eles dão para essas crianças, né? Vamos colocar aqui 100 anos, o autista nunca cresceu, nunca evoluiu. O que acontece com essas crianças? Elas não crescem, ou se crescem, aí ficam abandonadas, né? Você dá o tratamento até uma certa idade, depois se vira como se o autismo desaparecesse, né? Então é importante dizer que existem adultos autistas, existem idosos autistas, que eles necessitam das mesmas, eu posso dizer assim, eles têm as mesmas necessidades, né, de apoio que uma criança. Por causa desse sentimento de abandono, a Nath decidiu criar uma página em uma rede social. O Meu Mundo Autista fala sobre experiências da vida dela. A página da Nath tem hoje quase 12 mil seguidores. E agora ela escreve não só para autistas, mas também para a sociedade. E muito mais do que ajudar todas essas pessoas, ela também se ajuda. Eu não consigo entender os não autistas. Eu não consigo entender o que eles pensam, o que eles sentem. Eu percebia isso também dos não autistas, dos neurotípicos, né? Eles vinham e queriam entender o que se passa dentro de nós, né? E essa tentativa de tentar explicar para eles me fez evoluir um pouco cada dia, né? Eu tive que superar a minha escrita, eu tive que superar a minha capacidade de transmitir o que eu penso, né? Então, eu hoje tenho uma facilidade maior de processar o pensamento e a fala, mas antes isso era bem mais difícil. Então, eu digo que eles me levaram a um outro nível, né? Os meus seguidores, eles são fundamentais no meu processo de, eu posso falar, de um progresso. A maioria das pesquisas com relação ao autismo são estrangeiras. Isso porque aqui no Brasil existe pouco ou nenhum incentivo para pesquisar sobre o tratamento do transtorno. O autismo reúne dois déficits grandes em termos de políticas nossas, né? O déficit de pesquisa, né? Então, a gente investe pouco em pesquisa, o Brasil não é um país pesquisador, a ciência aqui, isso aqui é o túmulo da ciência. E o outro é serviço de saúde mental, entendeu? Então, quer dizer, o autismo pegou esses dois problemas. Tem pouco dinheiro para pesquisa e muito menos ainda voltado para o autismo. Agora o autismo está chamando a atenção e está virando um mercado, né? Então, a família da pessoa com autismo virou um consumidor interessante. Então, é possível que atraia alguma verba para esse tipo de pesquisa, eu espero que sim. A gente precisa ter uma ideia do que está acontecendo. Para tentar mudar essa realidade, uma startup brasileira de biotecnologia começou a investir em tecnologia e exames com relação ao autismo. A empresa faz 3 testes genéticos capazes de identificar o transtorno. Ele pode auxiliar no diagnóstico, então, principalmente se houver uma suspeita de síndrome, então ele pode ser um exame de auxílio, né, ou reforçar, né, essa suspeita. Então, assim, o exame genético, ele é importante, ele traz informações sobre o transtorno, ele permite esse conhecimento e pode trazer essas
perspectivas terapêuticas personalizadas. Mas os exames custam caro e podem chegar até R$22 mil. A própria empresa já investe em pesquisas para baratear esse custo e também estuda formas dos exames serem implantados na rede pública de saúde. O que a gente gostaria muito era de que nós pudéssemos oferecer esses exames de forma, um preço cada dia mais acessível e que isso fosse incorporado como política pública. É o nosso desejo e por isso a gente tem um projeto chamado 1000 Genomas Brasileiros, que nós temos buscado incentivo para poder realizá-lo, mesmo porque a genética do brasileiro ela é bem diferente. Todos os estudos que nós temos e que nós nos baseamos são europeus, americanos. Enquanto isso não é uma realidade para todos, muitos pais acabam criando formas de dar uma melhor qualidade de vida para os filhos. Foi o caso da Cris, que criou essas pulseiras onde as crianças conseguem mostrar o que estão sentindo. Quando eu procurei uma coisa que tivesse ali na mão, né, que pudesse ser usado de pronto, eu não achei. Eu falei, eu vou precisar criar, né? Porque eu sei que isso vai ajudar muito. Eu sentia muito essa falta em casa e eu sabia que isso ia poder ajudar. Foi aí que eu criei o Bracelete das Emoções, que foi o primeiro da série de produtos que eu criei, porque é muito mais fácil, a hora que a criança está sentindo a emoção, a sensação, ela apontar, ou então o adulto que está com ela apontar para ela, porque as crianças são muito visuais. As pulseiras deram tão certo que a Cristiane fez disso um negócio. Quando eu percebi que todo mundo gostava e queria usar aquilo, o produto não era mais meu. Eu comecei a ver aquilo como um produto para todos, para dar mais qualidade de vida. Porque a gente que sente em casa essa dificuldade, né, e ver como que a vida melhorou e como que a vida pode ser melhor para tantas outras pessoas, eu quis levar aquilo de uma forma bem acessível para todo mundo. A Áurea é outra mãe criativa. O Thomas não falava e por isso não conseguia se expressar. Foi aí que surgiu a primeira ideia dela. E como as necessidades do Thomas são as mesmas de muitas outras crianças, ela começou a comercializar os produtos. Eu criei um relógio para ele que ele não entendia que o 1 era 5 minutos. Então eu fiz um relógio todo visual onde o 1 tem um 5 em cima do 1 para trabalhar a questão dos minutos, horas, minutos. Então foi super simples para ele entender que aquilo, o 1 poderia ser 1 e 5, entendeu? Minutos ao mesmo tempo. Hoje são mais de 80 itens produzidos nessa fábrica. São vendidos cerca de 1000 produtos por mês. Quando eu comecei a perceber que aquilo que ajudava meu filho poderia ajudar outras pessoas e comecei a ter o feedback das outras mães, dizendo que aquilo funcionou super bem, me deu uma vontade muito grande de aumentar e de tentar ajudar outras famílias, né? E pelo visto, todo o esforço da mãe está valendo a pena. Ó, você dá primeiro X, bumbum, as partes íntimas, aos pés, enxuga, e acabou. É só praticar até conseguir. E você achou fácil? Um pouquinho, foi mais ou menos. No caso do Nicolas, o esforço da família também fez diferença. Quando os pais descobriram o autismo dele há 15 anos, tudo era muito novo. E eles fizeram da casa uma verdadeira terapia para os filhos. A gente foi desenvolvendo a partir daquilo que ela lia, daquilo que ela tinha como estudava, dos métodos que estavam sendo a maioria deles relacionados à análise do comportamento. E a gente foi trazendo e acabou meio que tornando a nossa casa um laboratório para o Nicolas, para a gente conseguir estimular ele e ajudar ele na questão do tratamento, né? Do desenvolvimento dele. Na casa do Rodrigo não é diferente. Tudo foi pensado para estimular o filho. O Rodrigo, todo dia você tem uma aula. A gente acha que a gente vai ensinar ele e você acaba aprendendo com ele, que é impressionante. Tem dia que eu chego meio abatido, meio triste, quando eu olho meu filho tudo acaba, que ele já vem com sorriso, já vem abraçando, beijando, correndo para lá e para cá, uma energia é impressionante. Olha, é um presente de Deus, Rodrigo. Para os especialistas, o empenho dos pais faz a diferença no tratamento dos filhos. Eu
gosto muito do trabalho dos pais, eu valorizo muito, principalmente porque eu acho que a motivação deles é mais genuína, ela é mais forte e ela é importante. Eles têm as melhores sacadas. Por quê? Porque eles conhecem a demanda, principalmente. Sem eles, as terapias, as intervenções praticamente não andam. Por quê? Por mais que a criança passe 20 horas em terapia, o restante do tempo, ou o feriado, final de semana, férias, são com os pais que eles passam, né? Então os pais precisam ser ensinados e orientados a como lidar com eles no dia a dia. E qualquer evolução da criança é comemorada. Cada coisinha que ele faz, que ele, né, esse dia ele estava falando, ele falou, papai, nossa, me emociona demais, que, né, eu vejo, assim, meus irmãos, assim, com os filhos, tudo, né, conversa de tudo, explica, dá para você saber. Graças a Deus eu consigo entender bem o Rodrigo, que ele mostra, ele aponta e agora ele está soltando as palavras, isso é fantástico. Até mentir, isso mesmo. Pode até parecer estranho, mas quando o Lucas mentiu para Cláudia, foi só alegria. Isso é uma coisa interessante, porque é muito difícil o autista mentir, porque ele não consegue entrar no lugar do outro e saber o que o outro está pensando. Então é difícil ele mentir, ele não tem essa malícia de mentir, né? Pô, se eu falar isso para ela, não vai gostar, eu não vou falar, eu vou, né, inventar uma outra coisinha. Ele não tem essas coisas, ele fala a verdade. Agora, quando o autista começa a mentir, aí você percebe, não, tá começando a ficar bom. Então ele começou a mentir agora, né, pra mim. Eu fiquei super feliz, amei o dia que ele mentiu pra mim. O Thomas não conseguia amarrar os sapatos por causa da falta de coordenação motora. Por isso, o desafio dele agora é aprender. E toda vez que ele consegue, é motivo de comemoração. Conseguiu! Assim como todas as pequenas evoluções são comemoradas, os especialistas afirmam que é possível sim ter uma melhor qualidade de vida com transtorno e até sair de níveis mais severos. É um grande marco aí, a gente começar com uma intervenção precoce, então essa variação vai ser muito mais clara e com uma velocidade um pouco melhor. Então você pega uma criança de 2 anos, você começa a intervir, chega com 5 anos, ela está já no nível moderado para leve, depende de cada criança, obviamente. Então é muito legal ver essa evolução com as intervenções. Esse foi o caso do Nicolas. Diagnosticado com autismo nos primeiros anos de vida, ele ficou até os 11 anos sem falar uma palavra. Mas depois de muito esforço, as coisas começaram a mudar. Ele começou a, primeiramente, repetir pequenas palavras. Então eram monossílabas que não tinham nenhuma conexão muitas vezes com o que estava sendo falado. Então você perguntava para ele assim, Nicolas, você é bonito? É. Filho, você quer um chocolate? Sou. Sempre com muita dificuldade, né, em várias questões, na parte sensorial, na parte da alimentação. Acho que também foi muito difícil essas questões. Com mais ou menos uns 11 anos, de 11 anos e meio, ele começou a desenvolver essa questão de conseguir conversar, de você perguntar uma coisa para ele e ele te responder ou te perguntar dentro do contexto. E aí eu conseguia responder isso para ele, então a conversa começou a acontecer. E aí foi uma comemoração, assim, pra gente foi uma alegria. Depois disso, foi só evolução, até o ponto dele querer participar de uma palestra com a mãe. A mãe foi dar uma palestra, foi convidada e ela foi mostrar a apresentação para ele dessa palestra. E quando ela mostrou, ele falou assim, você vai falar da minha vida, mãe? Ela falou, vou, filho. Eu falei, então eu também quero falar. Aí ela quase caiu de costas. Falou, pô, Nico, você quer falar? Quero. E aí colocou ele na palestra e aí foi assim, eu acho que foi um dos melhores tratamentos que a gente conseguiu fazer com o Nicolas assim na questão de desenvolvimento, porque quando a gente percebeu que ele começou a dar palestra e ele começou a desenvolver bastante por conta das palestras, e aí a gente começou a incentivar mais ele. Então ele começou com 4 slides naquela época, com 11 anos e meio, quase 12 anos, e hoje 60% do conteúdo da palestra que a gente faz, né, viajando o Brasil todo, ele que domina esse conteúdo. E foi com essa rotina puxada que o Nicolas conseguiu sair do grau mais grave do autismo. Hoje a gente acredita que o Nicolas esteja saindo do grau moderado,
né? Indo para o leve. Nós, como pais, a gente foi marqueteiro do Nicolas. Então a gente vendeu para a sociedade o que ele tinha de melhor. A gente sempre apresentou o currículo do Nicolas, volto a dizer, com as potencialidades dele, com aquilo que era bacana. Então, olha, o Nicolas ele gosta de música, o Nicolas ele gosta muito de videogame. Olha, o Nicolas não gosta que você abrace ele, mas se você der uma coisa que ele goste, ou se você disser que gosta do mar, ele vai gostar muito de você. O Nicolas adora comer salgadinho Doritos. E por isso pergunto pro Nicolas como é ter autismo. Ter autismo é ter uma coisa, digamos que diferente no cérebro e no cérebro do ser humano, e ter uma experiência de vida um pouco mais difícil e desafiadora, digamos assim, né? Apesar que a vida não é fácil para ninguém, vamos começar por isso, né? Mas para nós é um pouco mais desafiador. Por quê? Porque a gente tem mais dificuldade de se comunicar com o mundo, para ter experiências. E o Nicolas tem um motivo especial. Na verdade, são vários motivos para ele fazer as palestras. Eu gosto de falar em público e também falar um pouco da minha vida para servir de exemplos para as pessoas. Isso já é uma coisa que já me conforta bastante. Ele tem até planos para o futuro e sabe que para continuar evoluindo precisa se esforçar. Eu era bastante severo, né, quando eu era pequeno. E eu lembro que eu não gostava de conversar com as pessoas e eu sempre ficava quieto quando elas queriam falar comigo, mas era mais falta de vontade de se comunicar. E hoje em dia você adora se comunicar, né? Continuo não gostando, mas eu acho menos pior, digamos assim, porque se eu quiser ter essas coisas que eu tinha dito para vocês, né, que sobre querer casar e ter uma família linda e conseguir ter um trabalho mais independente, eu teria que conversar. Para esse especialista, tudo que é feito agora pode influenciar no futuro do autista e principalmente na qualidade de vida que ele vai ter. A vida adulta, ela acaba ficando mais complicada se a gente não pensa nela no início, entendeu? Então, por exemplo, eu pego crianças de 2, 3 anos e quando a gente está fazendo o plano deles, uma das perguntas que eu jogo para os pais, pode perguntar para qualquer pai que é atendido aqui, é qual é a sua visão a longo prazo? Inevitavelmente o pai começa a chorar nessa pergunta, porque eles não querem pensar nisso. Mas essa pergunta eu já quero jogar, e a gente tem essa conversa todo ano para fazer o plano, mas eu vou jogar ela todo ano. Porque o que vai mudar a vida adulta desses indivíduos é o que a gente faz com elas hoje. Eu acho que é o maior medo de todas as mães, né, que têm filhos autistas, porque eu fico pensando o que vai ser dele o dia que eu não estiver mais aqui, né? E eu não tenho um sonho assim, eu não quero que ele seja médico, eu não quero que ele seja engenheiro, eu não quero que ele seja um gamer famoso, eu só quero que o meu filho seja feliz. O meu objetivo de vida é tornar ele um adulto independente, que ele possa saber se virar quando eu não estiver mais aqui. Esse é o meu objetivo de vida. Então isso é uma coisa que me preocupa. Vivemos a vida toda sendo excluídos, sendo hostilizados, sendo deixados para trás, né? Mas está na hora do despertar autista, que eu chamo, que esse momento que nós estamos vivendo do despertar autista é de mostrar para uma sociedade que existe a diferença e que tudo bem ser diferente, né? E que eles precisam aprender a respeitar essa diferença e que o problema não está em nós sermos diferentes, mas está nas pessoas que não sabem acolher o que é diferente. Tudo só é 100% possível se você tentar 100%. E que nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. O Arquivo A fica por aqui. Uma boa noite para você e até a semana que vem.
Tchauzinho!